Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar para os agentes de mercado. Hoje, como oradores e responsáveis pelo Open Data, temos connosco Luís Tiago Ferreira e Bruno Espírito Santo, que irão apresentar, no fundo, aqui o portal e como é que vocês podem tirar partido dele. Sobre a agenda desta sessão, será aqui uma apresentação dinâmica, gostaríamos de ter aqui algumas interações, pedir a vossa participação, não há aqui respostas certas ou erradas, o objetivo é ouvir as vossas ideias e também as vossas experiências. Por isso, começamos com a apresentação do portal Open Data, alguns casos de uso práticos, perspectivas do futuro aqui para o portal e no final desta sessão teremos perguntas e respostas. Durante a sessão pode ir colocando perguntas aqui pelo chat e no final iremos dar resposta. Acreditamos que será aqui uma sessão muito útil para compreenderem o que é o Open Data e que poderá, no fundo, apoiar na tomada de decisões e na criação de valor no vosso dia-a-dia. Sem mais demoras, passo a palavra ao Luís Tiago e uma boa sessão para todos. Obrigado, Inês. Sejam muito bem-vindos, boa tarde. Temos aqui quase 100 pessoas a assistir, é ótimo ter-vos aqui e ter este interesse. Eu hoje vou-vos fazer aqui a abertura do portal Open Data, mas como isto vai ser uma atividade em que vamos querer várias vezes a vossa participação, queremos ouvir-vos, queremos saber o que é que pensam e o que é que precisam. Vamos começar aqui por uma atividade em que eu vos vou pedir para irem ao Slido, o que podem fazer fazendo scan ao QR Code que aparece aqui no ecrã, ou então indo a slido.com e juntando-se aqui ao nosso questionário com o código 35 38 305. Portanto, mais uma vez, podem aceder diretamente fazendo scan do QR Code que aparece aqui no ecrã, ou então indo a slido.com e utilizando o código que aparece aqui no ecrã, 35 38 305. E depois a questão que vos vai aparecer é aquela que está aqui: quais as empresas, associações ou entidades que representam. Já começamos a ter aqui várias entidades no ecrã. Peço-vos que façam isto depois não saiam, porque o Slido vai ser utilizado várias vezes ao longo do evento e, portanto, isto é aqui a nossa atividade de abertura para vos introduzir ao Slido e saber um pouco melhor quem é que está aí desse lado. Ótimo, Greenwald, Comunidades, a Câmara Municipal de Cascais, aqui agora em grande destaque. Já temos 29 respostas. Queremos mais, que eu sei que há muito mais pessoas aí. Vários comercializadores. 45 respostas. Queremos mais, porque há certamente mais gente desse lado e nós queremos conhecer-vos. Isto é a atividade inicial e que vai servir e permitir que vocês participem e incluam aqui às vezes as vossas necessidades mais à frente aqui na apresentação e, portanto, para poderem dar aqui feedback ao longo da apresentação é importante que se juntem aqui ao Slido e por isso é que eu estou aqui a insistir um bocadinho nesta parte da atividade. Está ótimo, 65 pessoas. Ainda faltarão uns tantos mais aí desse lado, mas eu se calhar a bem do tempo da nossa apresentação, já estamos a chegar aqui aos 70. Eu sei que isto às vezes pode ser necessário algum tempo para as pessoas irem ou ao site do Slido, ou no telemóvel, ou através do QR Code. Isto é sempre uma parte que é mais difícil no arranque, mas a partir daqui vocês podem só ficar com a página aberta e as novas perguntas vão aparecendo, está bem? Ora bem, hoje vamos estar a falar aqui
do portal Open Data da E-Redes, que é a nossa ferramenta para partilhar com a comunidade dados agregados, portanto, não dados privados, não dados de cada um dos consumidores, mas sim os dados agregados sobre o território, sobre aquilo que a nossa atividade recolhe e que nós sabemos que pode ser importante para os nossos stakeholders, para a comunidade que está aí desse lado. Os nossos objetivos com o portal Open Data é catalisar a transição energética e, portanto, ajudar os agentes da transição energética a fazer melhores, mais depressa, as decisões que precisam de tomar, promover inovação e estimular também a cocriação de valor e a nossa relação convosco, no fundo. Vou passar já aqui a um novo questionário do Slido, que esta pergunta já vos deve ter aparecido aí, e eu pedia para responderem a isto que é bastante importante para nós adaptarmos o resto da apresentação ao nível de conhecimento que a audiência tem sobre o portal Open Data. E no fundo a questão aqui é se já acederam ao portal ou se nunca acederam, se não o conhecem. Se utilizam regularmente, se vão semanalmente ou mesmo quinzenalmente por causa da vossa atividade ao portal, se fazem download dos dados ou se utilizam as APIs disponíveis no portal Open Data para descarregar ou interligar o portal Open Data com os vossos sistemas. Ora bem, pronto, isto é importante para podermos adaptar aqui o resto da apresentação. Há aqui a maioria das pessoas que estão a responder não conhece o portal e, portanto, é importante, se calhar, aqui sermos um bocadinho mais exaustivos na parte da apresentação. Pese embora esta apresentação é para todos, ok? Não apenas para pessoas que ainda não conhecem o portal, vai estar focada nas vossas necessidades, em possíveis casos de uso, mas se calhar agora na parte seguinte em que vamos apresentar o portal, o Bruno Espírito Santo vai ter um pouco mais de cuidado em apresentar-vos os datasets que nós temos disponíveis no portal. Está bem? Eu vou passar à frente e com isto vou passar ao Bruno Espírito Santo, que me vai roubar aqui a apresentação e partilhar a apresentação dele para vos dar agora aqui uma apresentação do portal. Bruno. Olá, boa tarde. Já me estão a ver? Já me estão a ver. Obrigado, Luís. Boa tarde a todos. E aqui, reforçando um pouco aquilo que o Luís também já disse, aqui o portal Open Data, para dar resposta aqui, é que muita gente conhece o portal Open Data. O portal Open Data é um portal de acesso livre e gratuito. E já agora, podia ter Luís, pudesse aí na conversa, nas perguntas e respostas, aqui o link para o portal Open Data, já para ficar também aqui indicado. No portal Open Data, nós podemos aqui consultar diferentes dados que temos no diferentes datasets, podemos realizar filtros sobre os mesmos, temos disponíveis aqui diferentes tipologias de visualizações, podemos fazer download de todos os dados ou dos dados filtrados, podemos também utilizar uma API para obter estes dados. Quando foi lançado, em novembro de 2022, o portal Open Data tinha 18 datasets disponíveis. Hoje temos 35 datasets e este é um número que está sempre a aumentar, ou seja, este portal é um portal que está a ser construído muitas vezes com os vossos inputs, a maior parte das vezes com os vossos inputs, com as necessidades que nós vamos obtendo também das interações todas que vimos a fazer. Estes 35 datasets que estão disponíveis, aqui para explicar um pouco também mais o portal, estão divididas em 5 temáticas. As temáticas são operação e qualidade de serviço, rede elétrica, mobilidade elétrica, consumos de energia e renováveis. Agora, sem percorrer aqui todos os datasets que temos disponíveis, porque não temos, infelizmente, tempo para fazer uma apresentação muito exaustiva do portal Open Data, vou falar-vos aqui de alguns datasets de cada uma destas temáticas. Começando aqui pela operação e qualidade de serviço.
Temos aqui 10 datasets disponíveis, nos quais vou realçar aqui, por exemplo, as interrupções de energia ativas, que é um dataset que é atualizado de 15 em 15 minutos e mostra em tempo real como é que está o protocolo continental. Podemos aqui ver como é que está a ocorrer a nível de interrupções em protocolo continental. Temos também as interrupções de energia programadas, que, tal como o nome indica, são todas as interrupções que estão programadas e que têm aqui, e este dataset tem uma atualização diária. Nós sabemos para o futuro o que é que vai acontecer. Outro dataset que vou aqui realçar, a parte das ligações à rede, que é um dataset que nos permite avaliar a evolução mensal por distrito, concelho e freguesia das novas ligações à rede por diferentes tipologias, tais como, por exemplo, ligações eventuais, ligações de produtores, autoconsumos individuais, urbanizações e empreendimentos, autoconsumos coletivos ou comunidades de energia. Tudo isto com um histórico desde 2021. Ou seja, historicamente nós conseguimos ter percepção de como é que tem evoluído o distrito, concelho e freguesia cada tipologia de ligações no país. Outro dataset, temos aqui a parte da qualidade de energia elétrica, que é um dataset que está dividido em 3, neste caso, está dividido em dataset sobre subtensões, cabos de tensão e fenómenos contínuos. Nestes datasets apresentamos o resultado da monitorização das subestações e dos postos de transformação e distribuição de acordo com a norma 50160. Mas de qualquer das formas fica aqui já disponível também todos os datasets que à data de hoje temos no portal OpenData. Passando aqui para a temática da rede elétrica, temos aqui 10 datasets, dos quais vou aqui destacar os postos de transformação e distribuição, que é um dataset onde temos georreferenciados todos os postos de transformação e distribuição de Portugal continental, com informação da potência instalada, do nível de utilização, da potência contratada, do número de clientes, da potência de geração e número de clientes produtores. E também está disponível o histograma de utilização. Estes são dados muito importantes porque nos dão uma percepção muito exata daquilo que está ligado em cada posto de transformação e distribuição. Mais à frente, nos casos de uso, o Luís vai apresentar aqui um caso de uso em que se utiliza esta informação para determinarmos, a nível dos produtores, dos consumidores e dos injetores, dos exportadores para a rede, como é que está a distribuição a nível de Portugal. Outro dataset, temos aqui a capacidade de recepção da Rede Nacional de Distribuição, onde temos as subestações e a rede de média tensão, e temos a capacidade de recepção da potência de produção na Rede Nacional de Distribuição, e é um dataset que é atualizado trimestralmente. Temos também a carga nas subestações, que nos permite aqui ter um conhecimento muito aprofundado da rede, através da indicação de qual é que é a carga natural, a potência instalada e a potência garantida nas subestações. Temos também um dataset referente às características da rede, onde temos informação detalhada sobre a relação de transformação, a potência instalada, potências de curto-circuito e correntes de curto-circuito. Avançando aqui para as outras temáticas, temos também aqui na mobilidade elétrica 5 datasets disponíveis. Vou aqui realçar os pontos de ligação para postos de carregamento de veículos elétricos, que é um dataset onde temos por distrito, concelho e freguesia a quantidade de pontos de ligação para postos de carregamento de veículos elétricos e a potência máxima admissível. Também temos aqui o dataset de consumo horário da mobilidade elétrica, que é um dataset que lançámos há pouco tempo, é um dataset muito recente, onde temos diagramas de carga horários por distrito, concelho e freguesia associados aqui também à mobilidade elétrica. Na temática de renováveis, temos aqui 6 datasets. Um deles é o total de unidades de produção para autoconsumo, onde conseguimos saber qual é que é o total de unidades de produção para autoconsumo por distrito, concelho e freguesia, por nível de tensão, tipo de tecnologia e escalão de potência. E isto com um histórico desde 2023. Também lançámos este ano um dataset das comunidades de energia, onde temos disponíveis quase quantas é que são as comunidades de energia e os autoconsumos coletivos por distrito, concelho e freguesia. E também temos uma percepção de qual é que tem sido a sua evolução ao longo do tempo. Finalmente, aqui no dataset de consumos e energia, temos disponíveis, no dataset, peço desculpa, na temática de consumos e energia, temos disponíveis 10 datasets, dos quais realço aqui os diagramas de carga de subestação, que também é um dataset que lançámos recentemente, que permite ver por distrito, concelho, freguesia e por subestação
quais é que são os diagramas de carga e com uma resolução horária também. Outro dos dois datasets que também vos queria aqui chamar a atenção é o consumo horário por código postal de 4 dígitos e de 7 dígitos, que são datasets que nos permitem uma análise muito fina sobre os consumos, ou seja, quando estamos a falar de 7 dígitos, estamos basicamente a falar aqui de quase de uma rua, e permite-nos aqui uma análise muito fina para temas de avaliação, por exemplo, da questão da eficiência energética, ou então também a viabilidade para a instalação de autoconsumos coletivos ou então comunidades de energia. É uma informação aqui muito, muito relevante desse ponto de vista. Outra coisa que vos queria só também dizer, estes dois datasets consumará por código postal de 4 dígitos e de 7 dígitos, devido aqui a umas atualizações de sistemas que têm estado congelados neste último ano, mas a nossa previsão é que a partir do primeiro trimestre de 2026 já tenhamos estes datasets a funcionar como deve ser. E isto aqui puxa-me para mais uma questão, que é, de quem utiliza o portal OpenData, quais é que são os datasets que mais utilizam? Ou então, com base naquilo que ouviram, quais é que foram os datasets que ficaram com mais curiosidade aqui de utilizar? Porque, acima de tudo, aquilo que ok, ainda não utilizam. Quem utiliza, por favor, diga-me quais é que são. Mas aquilo que eu estou a dizer, porque efetivamente estes datasets e o objetivo de um portal Open Data é entregar-vos informação, é produzir conteúdo, é produzir dados que sejam úteis, que vocês utilizem no vosso dia a dia. E ajuda, aqui a percepção é também ajudarem-nos a entender o que vocês mais utilizam e aquilo que pretendem vir a utilizar também, acima de tudo. Vamos ver agora como é que. Ok. Tem muita gente que ainda não utiliza. Então, eu faço aquilo que vos foi dito, aquilo que estavam a pensar utilizar mais. Unidades de energia ativas, postos de informação de distribuição. Posso dizer que os postos de informação de distribuição é um dos datasets mais utilizados até agora, porque nos permite ver onde é que temos a possibilidade de novas ligações à rede, não é? Acima de tudo. Isto seja para postos de carregamento de veículos elétricos, alguma coisa desse género. Interrupções de energia, muito bem. Utilidade elétrica e produção. Gostavam de ter o excedente para o autoconsumo coletivo por freguesia. Ok. Previsão de consumo, as comunidades. Disponibilidade das subestações, muito bem. Capacidade da rede nacional de distribuição, ok. Carregamento. Produção de energia. Excedente. Pronto, aqui então, está aqui 47 pessoas, vamos só aguardar aqui, vamos dar aqui mais um tempinho para que possam responder mais pessoas. Aqui é muito importante nós termos também este feedback e que o objetivo também com esta apresentação é que vocês também fiquem a conhecer o portal em si, fiquem a conhecer quais é que são os datasets que existem para poderem começar também, acima de tudo, a utilizar. Postas de informação de distribuição, sim, comunidades de energia. Está dentro daquilo que estávamos também à espera é muita utilização aqui de postas de informação de distribuição das comunidades. Uma coisa que eu ainda não vi aqui, que eu acho também é muito utilizado, que é pelo menos é a percepção que nós temos, é aqui o total de unidades de produção para o autoconsumo. Penso que também é uma informação muito relevante. Ok. Ligações à rede, também é muito importante. Muito bem. Dados de consumo. Vamos dar aqui mais um tempinho para que todos possam manifestar a vossa opinião. Muito bem.
Ok, pronto. Já temos aqui mais ou menos uma noção de quem utiliza, como é que utiliza, quais é que são os dados. Ainda estão aqui a escrever, vou entrar mais um bocadinho. Provisão da produção, ok. Ok. Transformação. Tudo bem. Então pronto, vou avançar aqui um bocadinho também. Agora, Luís, vou-te passar aqui a apresentação para avançarmos aqui com os exemplos de casos de uso, ou seja, o Luís vai agarrar aqui nos datasets, em alguns destes datasets que eu também estive aqui a apresentar e vai dizer como na prática estes datasets podem ser aplicados para construir aqui casos de uso, porque nós temos uma premissa muito grande no Open Data, que é nós só fazemos datasets se efetivamente existir um caso de uso que justifique esse dataset. Luís, passo então aqui a Certo. apresentação. Viva, obrigado, Bruno. O que eu vos vou agora mostrar é uma tentativa nossa, não é? Com a nossa imaginação, de pensar sobre o que é que vocês podem fazer com os dados do portal Open Data. E, portanto, vou passar aqui por 4 ou 5 casos de uso, com ideias do que é que se pode fazer com os dados que temos aqui no portal. Depois, mais à frente, vão ver. Espero que vão descobrir que andamos a trabalhar no sentido daquilo que vocês acabaram de dizer que vos interessa e que precisam. Mas pronto, o primeiro caso de uso que nós trazemos aqui é como é que eu poderei encontrar um local adequado para instalar uma comunidade de energia ou um autoconsumo coletivo. Os nossos datasets com o consumo horário por código postal, que temos ao nível dos 4 dígitos, que é o que está aqui, e temos um mês, lá está, neste momento aquilo está congelado por questões de atualizações dos nossos sistemas. Temos também um mês de consumo que vai ao nível do código postal de 7 dígitos e que vos dá o diagrama agregado de consumo para aquele código postal. E pronto, a partir daqui, e descarregando os dados, podem, por exemplo, ir à procura dos códigos postais que têm maior percentagem de consumo dentro das horas de produção solar. Se vocês encontrarem aqui um diagrama de carga que já tem aqui uma quebra muito grande a meio do dia, ou seja, em que o consumo é razoavelmente baixo durante as horas solares, talvez não seja a zona mais fantástica para ir propor um autoconsumo coletivo ou instalar mais unidades de produção para autoconsumo, porque não serão os locais onde os locais de consumo têm um perfil de consumo mais adequado a aproveitar energia solar. Outra coisa que podem fazer quando estão a estudar a instalação de um autoconsumo coletivo, por exemplo, mas isto é válido também para outras coisas, é utilizar o nosso dataset com a rede de postos de transformação de distribuição, onde têm todos os PTDs do país e para cada um deles um conjunto razoavelmente grande de informação. Nós este ano aumentámos a informação que já estávamos a disponibilizar neste dataset e passámos a incluir o número de clientes, mas isto já tinha cá a potência contratada, a potência instalada do posto de transformação e o seu nível de utilização. Este é um dataset que estamos a atualizar de 3 em 3 meses e, portanto, é indicativo. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma ligação à rede de um novo posto de carregamento, posso encontrar a localização e perceber se o PTD que está mais próximo ainda tem muita folga face à ponta, ou se é um PTD ou que já está muito próximo da sua potência instalada e onde se podem prever maiores atrasos na capacidade de ligação. Neste momento estamos também a publicar para os postos de transformação, para cada um deles, um histograma que está disponível numa das colunas do dataset, com o número de horas
que nos últimos 12 meses esse PTD esteve com a ponta em função da sua potência instalada. Ou seja, isto tanto em termos de consumo como em termos de exportação. Vai de menos 110% a mais 110%. E com isto vocês conseguem perceber se há alguns PTDs que já estão a ser exportadores de energia em algumas horas do ano. O que pode dar-vos pistas sobre o facto das pessoas que vivem e estão a ser alimentadas, ou as empresas, por aquele posto de transformação, se já têm muita potência instalada face ao seu consumo, porque, lá está, num PT que esteja perfeitamente equilibrado em termos de consumo e produção para autoconsumo, não há exportação de energia. Nos PTs onde encontrarem exportação de energia é porque já há, de facto, em pelo menos um conjunto de horas, já há mais produção local do que consumo. Aquilo que está aqui à direita é um pequeno mapa de calor, foi uma brincadeira que fizemos com os dados que se podem retirar, do número de PTs que já têm um conjunto de horas significativo exportador. Como podem ver, isto já é um fenómeno que existe de norte a sul do país. Existirem PTs de baixa tensão que já estão a injetar energia na média. E se calhar de uma forma não de estranhar, há aqui umas zonas que têm já alguns focos de exportação um pouco mais intensivos do que os restantes. Pronto, isto é aquilo que podem fazer com estes datasets. É um dos casos de uso que trazíamos. Outro caso de uso que trazemos é avaliarem a vossa cota de mercado por consumo, por conselho, por freguesia. Portanto, nós temos disponíveis mês a mês todos os consumos agregados ao nível da freguesia. E sabendo cada um de vocês, se forem comercializadores, qual é a vossa cota de mercado, podem fazer avaliações por todo o país sobre como é que vocês estão em termos de cota de mercado nessa freguesia. Outro dataset que tem sido muito utilizado, é um dos datasets mais populares do portal Open Data, é o dataset que tem a realidade do país em termos de unidades de produção para autoconsumo. O que é que vocês podem fazer com este dataset? Mais uma vez, podem, entre muitas outras coisas, não é? E outros cruzamentos de dados com por exemplo, alguns dos datasets que eu apresentei anteriormente, mas podem verificar se, conhecendo o vosso portfólio de unidades de produção para autoconsumo, qual é que é a vossa cota de mercado em relação àquele município, em relação àquela freguesia. Mas naturalmente que poderão ver como é que a cota de mercado evoluiu, mas certamente que poderão também encontrar aqui utilizações comerciais e de venda interessantes para a vossa atividade. Por último, trazia-vos aqui o nosso dataset mais recente. Por acaso já não é o mais recente, nós publicámos, e quem estiver a visitar neste momento o portal Open Data vai encontrar um pop-up com um novo dataset que publicámos na semana passada. Mas há poucas semanas publicámos também este dataset que tem para todas as freguesias do país o diagrama de consumo de todos os pontos de entrega que estão na rede Mobié. E eu queria enfatizar isto. Aqui estamos a falar de consumo de mobilidade elétrica associado à rede pública de carregamento. Ou seja, não está aqui o consumo de mobilidade elétrica em garagens privativas, em locais privados que não estão associados à rede comumente designada à rede Mobié. Não é? Portanto, aqui estão só os consumos da rede pública de carregamento. Isto pode-vos permitir avaliar padrões, encontrar locais onde está a haver um acréscimo, por exemplo, de consumo para a mobilidade elétrica em determinados locais, em determinadas freguesias, e planear
instalar aí novas infraestruturas de carregamento, e também vos pode servir para, tal como nos exemplos anteriores, compararem estes dados com a vossa carteira e tentar perceber qual é que é a vossa cota de mercado. Tenho que dizer-vos aqui também que uma das nossas esperanças é que vocês analisem estes diagramas de consumo e compreendam que faz muita falta no nosso país haver ofertas para aquilo que se chama o overnight charging, para as pessoas poderem deixar os seus carros confortavelmente a carregar durante a noite. Se repararem neste diagrama que aqui está, e que é aquilo que se vê por todo o país, a rede pública de carregamento está quase vazia durante a noite, em quase todo o país. Agora, vou passar-vos de novo ao Bruno, que vos vai apresentar um pouco daquilo que é o trabalho em que estamos a trabalhar agora e, portanto, os datasets que vamos publicar já em breve. Muito obrigado, Luís. Pronto, como eu disse há pouco, nós estamos sempre a trabalhar aqui em novos datasets. E estes aqui são alguns exemplos de dataset que temos aqui no nosso backlog, que queremos aqui lançar e alguns exemplos de alguns só, como há pouco estava a dizer. É assim, como eu terminei há bocado e como o Luís agora também falou da questão dos casos de uso, é importante nós pensarmos sempre que estes datasets servem para responder efetivamente a um caso de uso. Qual é que é o caso de uso? Aquele da resposta. Os datasets aqui que temos neste momento aqui em backlog, temos aqui, por exemplo, energia renovável por distrito e por concelho, cujo objetivo é evidenciar aqui a produção renovável de cada um dos municípios, tentar mapear quais é que são as evoluções, ver aqui a questão de políticas públicas, como é que isto pode ser avaliado, evidenciar ou realizar aqui balanços energéticos aqui entre os municípios e apoiar aqui o planeamento de comunidades de energia, da produção versus o consumo. Outro dataset que temos aqui em backlog é aqui o energia injetada das UPACs, que é tentarmos partilharmos a energia injetada pelas UPACs por distrito e por concelho. Aqui o use case efetivo é analisar balanços locais para comunidades de energia, mais uma vez. E outro dataset que também temos aqui indicado que tem sido muito solicitado, nomeadamente para a questão de realização de estudos e trabalhos, que é, temos aqui exemplos de uma rede urbana e uma rede rural, para termos aqui a informação sobre as características destas redes. Basicamente, estes aqui são três exemplos de datasets que temos aqui em backlog. Não se distingue aqui, nem pouco mais ou menos. Neste aqui já estamos aqui também a trabalhar e em breve estes aqui vão estar disponíveis. E isto aqui leva-me aqui mais uma questão que vos quero colocar, que é: que objetivos, desafios que vocês tenham, aplicações que gostavam de ver endereçadas pelo portal Pandata. E aqui é uma oportunidade muito boa que, do meu ponto de vista, vocês têm para poder participar ativamente, dizerem-nos aquilo que gostavam de ver a nível de dados no portal Pandata, que vos possa ajudar naquilo que são as vossas atividades diárias. Pronto, as vossas atividades, o que gostavam de saber, aquilo que gostavam de estudar, aquilo que gostavam de conhecer com mais detalhe a nível do território. Seja isto para novos serviços, sejam para, tal como eu estava a dizer há pouco, novas tarifas que possam surgir, para estudos que queiram fazer, para abordagens comerciais, para tentar determinar muitas das zonas do país onde é que gostavam de ter mais atividade, porque acima de tudo este portal tem como objetivo disponibilizar estes dados que vos possam servir, não é? Acima de tudo, não é? Por isso aqui desafio-vos: cortes de energia programados, ok? Muito bem. Dados por setor de atividade, ok? Posso-vos dizer desde já, os cortes de energia programados já existem, são as interrupções de energia programadas que temos no portal Pandata. Neste momento já existem os cortes e vocês conseguem fazer uma API para ir buscar diariamente estes valores. Dados por setor de atividade. Ok. Ordens realizadas. Energia reativa.
dados por setor de atividade. Uma das coisas que nós também temos no portal Open Data é o facto de podermos colocar, de termos feito um dataset em conjunto com o Instituto Nacional de Estatística, onde temos os códigos de atividade económica por Distrito, Conselho e Freguesia, e também temos um dataset com os CPS e podemos fazer o cruzamento das duas coisas. Até temos um dashboard no portal Pandata, logo na homepage, com essa informação. Tipologia de consumidor, muito bem. Também temos aqui a divisão de consumidores domésticos e não domésticos, e depois nos não domésticos temos a questão também das tipologias. Ok, banda de reserva, muito bem. Tarifas ainda não temos, mas fica aqui registado. Dados por setor. Ok. Potência disponível para injeção de energia na rede. Muito bem. Locais de tarifa social. Ok. Também já estava à espera que aparecesse-me assim. Muito bem. Mas ainda só temos aqui 3 respostas. Temos aqui 140 pessoas. Desafio-vos aqui para colocar aqui mais dados que gostariam de ver no portal Pandata. Não pensem, se calhar, em dados em si. Pensem em coisas que vocês gostavam de resolver, em coisas que vos ajudavam no dia a dia. Está bem? Coisa que vocês têm que dar resposta. Ok. Locais de energia capacitiva. Tempo de certificação. Autoconsumos coletivos. Apagão. O apagão, por acaso, se vocês forem ao portal Pandata, vão ter efetivamente, tanto no dataset de diagramas de carga de subestação, como no dashboard que temos dados de energia, se forem, vão ver exatamente o impacto que teve a tudo isso. Necessidades de flexibilidade não ver dos PTDs, muito bem. Ok, muito interessante. Ok, centros eletroprodutores, também temos já um dataset com os centros eletroprodutores. Consumos por CAI. Sim, neste momento nós não temos ainda os consumos por CAI. É um dos desafios que temos aqui, agarrar e poder fazer aqui uma análise de consumos também por CAI. Ok. Fronteira com clientes de média tensão. Também temos a questão de energias. Também temos aqui a questão de energias de a tipologia de injeção na rede e as diferentes energias. Temos isso aí também na versão de dados de energia. Ok. PTDs em expansão. Nós temos também a questão dos PTDs, nós temos já uma informação, como há pouco o Luís também referiu, do nível de utilização dos PTDs, e aqui também podemos ver como é que está a nível da divisão, a nível da utilização da rede e da disponibilidade. Perdas e locais de roubo de energia. Ok. Aqui vamos falar aqui das perdas, muito bem. Tecnologia, não estou muito bem a entender o que é a parte de tecnologia, mas depois também vamos respondendo. Vamos aqui colocando também nas perguntas e respostas. Utilize aqui o separador de perguntas e respostas. Também preciso fica uma questão mais detalhada para a qual nós possamos aqui também ajudar-vos e responder. Ok, temos aqui 25 respostas. Novas subestações e pedir. Muito bem. Sim, isto é uma das coisas que também já endereçámos e a nível do roadmap que temos para 2026 é um dos temas que também estamos a avaliar. Perdas, muito bem. Perfis. A perfilagem também de consumo é uma das coisas que também já conseguimos fazer com base nos dados que temos no portal Pandata, que é determinar qual é que são os perfis médios por distrito, concelho de freguesia, dias de semana, fins de semana. Também é uma informação muito interessante. Estamos a pensar aqui em também construir aqui um dashboard em relação com essa informação. Uhum. Temos aqui mais um participante aqui a escrever.
Ok. Bem, volto aqui a dizer-vos também, pá, coloquem aqui nas perguntas e respostas, aqui as vossas questões, para que possamos endereçar aqui algumas questões mais específicas que vocês queiram ver. Parte de clientes domésticos. Potência. Muito bem, a parte da potência também é muito interessante. É uma das coisas que também estamos aqui a ver como é que conseguimos colocar no portal. Bem, não querendo aqui interromper quem está a escrever, vou só dar mais aqui um momentinho antes de passarmos. Mas também digo-vos, coloquem também as perguntas, porque o que não conseguimos responder agora, vamos também endereçar e depois respondemos, está bem? Dados para o setor de atividade, que hoje já tínhamos falado também. Redistribuição. Nós temos um dataset específico com a redistribuição. Vocês neste momento conseguem saber os postos de transformação e distribuição estão georreferenciados. Também tem um dataset com as subestações e também com a rede de média tensão. Está bem? Toda a rede de média tensão georreferenciada e conseguem fazer, de Portugal continental, conseguem ver toda a rede. Cotas de mercado. Ok. Muito bem. Então pronto, vou aqui avançar. Luís, passo-te aqui também a palavra, entrego novamente aqui a apresentação. Luís e Inês, peço desculpa. Sim, Inês, temos aí Obrigada perguntas. aqui. É isso. Obrigada, Bruno e Luís, pela vossa apresentação. Vamos então passar aqui às perguntas e respostas. Oi Inês, se quer, deixa-me só voltar aqui atrás, porque eu acho que há aqui, e visto que temos muitas pessoas que não conhecem o portal, Bruno, podias passar antes, eu pelo menos aqui um deles, eu acho que era interessante, já vi aqui várias questões sobre o dataset dos PTDs, e deixa ver se eu conseguia partilhar aqui o portal Open Data, o próprio, Sem para problema. mostrar aqui e a ida. Eu se calhar até vou, não sei se conseguimos pôr aqui exatamente aquilo que eu estou a partilhar. Ora bem, deixa lá ver se eu conseguir aqui, não é? Vou fechar aqui as coisas todas. Mas se calhar até vou aqui pela homepage, visto que há muita gente que se calhar ainda nunca tinha vindo ao portal Open Data. Vocês quando chegam aqui, tem várias formas de navegar, não é? Uma é ir diretamente para o catálogo dos datasets e tem aqui os 35 conjuntos de dados. E depois podem filtrar aqui à esquerda por temas, etc. Se vocês estiverem aqui na homepage, também a maior parte dos datasets, ou um conjunto dos datasets e dashboards que nós temos estado aqui a falar, nós temos aqui links diretos para eles a partir da homepage. Ou para filtrar o catálogo de datasets por algumas temáticas, e depois ainda temos aqui os datasets destacados, e temos aqui, por exemplo, o dataset dos postos de transformação de distribuição, que vocês podem ver, e aquilo que vão encontrar aqui é uma tabela, e depois podem ver um mapa também, não é? Já viram ali uns print screens na apresentação deste mapa. Na tabela vão ter aqui a listagem de todos os postos de transformação e distribuição do país, não é? Exceto um ou outro que nós não podemos partilhar porque tem alguma restrição. A sua potência instalada, o nível de utilização que ele teve nos últimos 12 meses, o tipo construtivo, que não sei se algo vos pode interessar ou não, a potência contratada dos clientes que estão ligados a este posto de transformação, o número de clientes, se tiver potência de geração, ou seja, se tiver geração por baixo deste PTD, aparecerá aqui também a potência de geração e o número de clientes, e depois está aqui aquele histograma de utilização que eu vos estava a falar, e vocês podem ver descrições detalhadas dos campos aqui na pestana de informação aqui deste posto de transformação. Esta era uma das coisas que eu acho que
não sei, espero que seja útil mostrar-vos aqui in loco aquilo que podem encontrar no portal. Depois, Inês, temos alguma pergunta? Estou aqui a verificar e não. Não temos ainda aqui nenhuma pergunta. Das duas, uma. Fomos muito Deixa esclarecedores. ver. Exato, sim, não, deixa ver. Foram ótimos. Não, mas há aqui uma pergunta de um Bartolomeu Bernardes. Está aqui, a nível de reporte, é Sim, isto é uma questão, não é? A sim, nível de estou. Sim. reporte, obrigado, de sustentabilidade, para grandes edifícios gostaríamos de ter mais detalhe dos dados de consumo a nível do PTD, não é? E não só perfis genéricos. Portanto, lá está, e por isso é que nós frisamos muito as questões de identificar um caso de uso, porque frequentemente, se estivermos só a falar de pedidos de dados, muitas vezes não estamos a falar dos dados que são necessários para os casos de uso. Por exemplo, esta questão para grandes edifícios, vamos imaginar um centro comercial, um Colombo, uma coisa qualquer assim. Nós, se tivermos um único cliente, e muitas vezes estes clientes têm um PTD, não é? Ou às vezes até têm uma subestação, podem estar ligados até ter uma potência superior, nós não podemos partilhar isso, não é? E nós, muitas vezes, vocês viram aqui neste dataset que têm lá 160 clientes, mas nós não vos conseguimos mostrar, nem podemos, que clientes é que estão ligados a cada PTD. E, portanto, aquilo que nós fizemos e aquilo que estamos a partilhar e que pode ser útil para este caso de uso que está aqui identificado na pergunta, é o consumo por código postal de 7 dígitos. Se vocês forem aqui ao nosso dataset de consumo, e isto só tem cá um mês neste momento, mas eu penso que ainda estou a partilhar. Boa, obrigado, Ana. Se formos aqui agora, por exemplo, aos datasets de consumos de energia, e se formos aos consumos de energia por código postal de 7 dígitos, é possível identificar o código postal da zona de um determinado centro comercial, e é muito comum que as grandes superfícies sejam o grande consumidor do seu código postal de 7 dígitos. E a partir daí, sei lá, eu não sei o código postal de nenhum centro comercial, mas posso ir aqui a um código postal qualquer, e se for o código postal de um centro comercial, vou ver o diagrama de consumo, que é aquilo que é o mais aproximado que nós podemos partilhar publicamente daquela zona. E depois isto pode ajudar a fazer estudos sobre a eficiência energética de uma determinada grande superfície ou de um grande edifício, ou então, lá está, se estivermos à procura de dados privados, isso já não é através do portal Open Data que obtemos, é assim através de ferramentas como o balcão digital, ou se estivermos a falar de uma autarquia, daquilo que nós partilhamos no portal da área reservada de autarquias. Bruno, não sei se queres dar mais alguma informação sobre, sobre aquilo que foram aí os pedidos ou as ideias de datasets. Temos aqui mais uma pergunta. Se é possível no futuro criar datasets para aprendizagem federada para consumos residenciais. Dados residenciais desagregados, porcentatórias preferenciais, tirar de previsão. Pois, no fundo, seria ter aqui dados sintéticos, não é? Ou ter datasets anonimizados. Por acaso, esta é uma questão que já nos foi colocada por investigadores há pouco tempo,
e que está já no nosso roadmap para 2026 avaliar, inclusivamente porque no âmbito de alguns projetos de investigação no passado já tivemos que fazer algumas redes de baixa tensão com os consumos de cada um dos contadores inteligentes, mas naturalmente que sendo anonimizados. Aí vamos estar a falar de dados estáticos de um determinado período no passado, mas que pode ser útil para este tipo de análise que aqui está, ou pelo menos suponho que seja disso que está a falar. Não, isto se calhar podias só também mostrar aqui o dataset do tonelada de exposição para o autoconsumo ou das comunidades de energia, Sim, que só também foi uma também coisa para, aqui, sim, sim, muito comentada, não é? aqui, exatamente, Ora só bem, para como, entendermos como, também. como vos estava a dizer, não sei se vê exato, nós publicámos muito recentemente um dataset com os diagramas de carga das subestações, que penso que também pode responder, pelo menos em parte, algumas das questões que estavam aqui a ser colocadas no último questionário. Ahm, o que nós tínhamos, não sei se é mesmo aqui. Olha, sim, aí podes ir buscar já, Pronto, sim, aqui exatamente. vamos já diretos para as unidades de produção para autoconsumo. Neste dataset e em alguns deles, vocês vão reparar que nós criámos aqui um tab com um dashboard que permite facilmente navegar os dados. Também tem em tabela, tem os dados todos de base, podem exportá-los em CSV, em Excel, em JSON, podem ligar-se a este dataset através de uma API. Luís, desculpa, No... deixa-me Sim. só interromper-te, peço desculpa. Só, entretanto, chegou aqui também uma pergunta que tem a ver exatamente com a questão da conexão via API. Ou seja, todos os datasets, e podes só voltar aí, todos os datasets têm essa parte, a parte da informação, tem a parte da tabela, tem dashboards ou tem uma análise gráfica, tem a possibilidade de exportar os dados e também tem a possibilidade, todos eles, de utilizar uma API para descarregar todos os dados que estão no dataset. Só para responder aqui uma das perguntas que foi colocada entretanto. Desculpa, Luís, podes continuar. Isso, sim. Olha, no caso das unidades de produção para autoconsumo, vocês podem ver isto no mapa, ou podem ver os rankings, não é? Portanto, no fundo, aquilo que fizemos aqui com este dashboard foi já criar algumas visualizações que vos permitam retirar alguns dos insights, no fundo, do dataset, algumas das conclusões mais comuns, sem precisarem descarregar os dados e fazer uma analítica separada. Aqui, se calhar mostrava-vos aqui também o dataset que também é razoavelmente recente das comunidades de energia. Antes, se calhar, Uh, de avançarmos para as comunidades, podias só mostrar aqui os dados de energia, Luís, porque é um dataset aqui, também interessante, que exatamente. também tinha falado aqui, não Sim, é? Aqui temos a nível nacional a energia, o consumo e a energia produzida total nacional, e e também energia e a injetada na previsão. rede. E injetada na rede, temos Exatamente. a evolução por tipologia de tecnologia. Pronto, e também podem utilizar aí o botão do lado esquerdo para ir buscar outras datas, também para fazer uma análise efetivamente dos diferentes períodos. Pronto, agora sim, desculpa, Luís, podes avançar Isso. para as comunidades. As comunidades, eu vou sempre, vocês desculpem, porque eu vou sempre aqui direito ao catálogo. Ahm, o dataset das comunidades de energia também tem um dashboard, mostra-vos a listagem por freguesia, do tipo da quantidade de autoconsumos coletivos, SERs, que temos. E podem visualizar isto num dashboard, onde é possível ir por aqui abaixo ao nível do concelho. Portanto, aquilo que vemos aqui é que em Idanha Nova temos 3 autoconsumos coletivos que estão nestas Divididos em três freguesias. grupos. Exatamente. Entretanto, surgiu aqui mais uma questão
que é do Joaquim Cabral, que é qual é a periodicidade e utilização dos dados do portal. É assim, depende de dataset para dataset. Nós temos, tal como eu há pouco estava a explicar, nós temos datasets que são atualizados anualmente, temos datasets que são atualizados trimestralmente, temos datasets que são atualizados mensalmente, diariamente, e temos aqueles datasets que eu há pouco falei das interrupções de energia ativas, que é atualizado de 15 em 15 minutos. Pronto. Isto depende um bocadinho aqui da tipologia do dataset em si. Mas, de qualquer das formas, na tab de informação, vocês sabem de quanto em quanto tempo é que o dataset é atualizado. Está bem? No Ok, descritivo. tem aqui a última data de processamento, por exemplo. Sim. Isto está aqui na informação para cada um dos datasets e pronto, há periodicidades diferentes, de facto. Bom, Por isso faria aqui um bocadinho nessa perspectiva. estamos a chegar aqui ao fim do nosso evento, não é? Eu, se calhar Inês, queres dar-nos a honra de Sim, encerrar? cabe-me a mim então aqui fechar a sessão. Mais uma vez, obrigada, Bruno e Luís, e obrigada a todos pela vossa participação. Esperamos que tenha sido aqui uma sessão esclarecedora para todos. Deixo a nota que a sessão ficará disponível no nosso canal do YouTube, no canal da Redes, e para quaisquer dúvidas adicionais, obviamente, estamos disponíveis pelos canais adicionais. Muito obrigada e aproveito para desejar umas boas festas. Igualmente, e muito obrigado pela vossa colaboração ao longo do evento.